Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal do podcast BM Júris. Estamos ao vivo e não mais do que importante, estamos com a presença aqui do Gabriel Júnior, que é o nosso cara do momento. Gabriel Júnior, seja bem-vindo. Nós vamos falar aqui sobre um tema muito polêmico, que é o Banco Master, né? A maior fraude bancária da história do Brasil. Será mesmo? Mas se a gente for avaliar pelos números mesmo, é o maior, né? É o maior. Você tem mais ou menos uma noção de quanto seria? Até agora deu 49 bilhões de reais. 49 até bilhões agora. Até que é tranquilo, né? 49 show. Bilhões até que... Até agora, por enquanto, deu 49 bilhões. Mas sim, hoje a gente vai falar aí com a galera que tá em casa, vai estar assistindo ao vivo. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, né? Que ocasionou, né, essas investigações, como estourou essa questão do Banco Master, pode mandar a pergunta aí ao vivo, a gente tá batendo esse papo aqui, eu acho que vai ser bastante interessante. Vai tratar a parte contábil, financeira, tributária, né? Risco, jurídico, tudo mais aí. 49 bilhões. Muita coisa, né? Doutor Vitor Diego, meu sócio aqui, é uma dinheiro. Pessoa... É dinheiro. Com que eu tenho uma admiração muito grande, viu, doutor? Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com vossas excelências para falar de um... Cara, é o trem pegando fogo, né? O país pegando fogo. É escândalo em cima de escândalo. E já tem um rombo do INSS, que ninguém sabe o que faz com isso. Parece que tá todo mundo envolvido. Até eu tô começando a ficar com medo também. Eu tô pensando, esse trem vai chegar até em mim, ó. Eu devo ter... Agora eu vou ter participado, porque não tem lógica. Porque todo mundo tá envolvido. É do lado esquerdo, é do lado direito, é do centro, é igreja, é político, é empresário, todo mundo envolvido nesse escândalo do INSS. Aí agora, né? Nós achando assim, não, o trem já tá grande, né? O escândalo já tá grande. Aí aparece o tal do Banco Master com um escândalo 10 vezes maior e uma teia de corrupção, acho que 1000 vezes maior do que o do INSS. Que loucura. Não, superou o Lava Jato, né? Não, o Lava Jato virou um bebê agora. Virou um bebê. A Lava Jato era uma quadrilha bem menos organizada, só que menor, né? Então, assim, eu lembro que naquele filme da Lava Jato... O desencadeamento da investigação foi usado um cheque corporativo do banco, né? E aí você pensa, esse cheque foi pego numa operação de uma compra do Evoque, tá? Lembra? No filme mesmo mostra, né? Que um executivo comprou, né? Ou pagou um lobby. E assim, cara, eu nem lembro mais o valor, mas acho que foi cerca de 9 bilhões de reais, né? Algo assim. Não lembro muito bem o valor certinho da Lava Jato. Mas 49 bilhões de reais em relação ao Banco Master. O prejuízo é de 49, e é por enquanto, né? É por enquanto. Por enquanto. As investigações estão em fase inicial. E engraçado, né? Isso só veio à tona na mídia mesmo, né? Veio estourar a partir do momento que teve a prisão aí do Daniel Vorcaro no dia 18 de novembro. Mas, doutor Vitor Diego, a gente sabe que essas investigações já vinham bem antes, né? Já tinha alguma questão envolvida, né? E é até interessante falar sobre como começou tudo isso, porque não começou com eles, né? Não, isso aí já a Polícia Federal vinha investigando outras situações, né? Que é o esquema de lavagem de dinheiro do PCC, que tinha adquirido ali vários postos de combustível, estava lavando dinheiro nesses postos e precisava dar vida para esse dinheiro, precisava dar licitude para esse dinheiro. Então eles acharam o caminho mais fácil, que foi usar os bancos digitais, né? E porque até então não tinha uma regra ainda, né? Essa questão dos bancos digitais, se era um banco, se não era, se aplicava-se as mesmas legislações para os bancos comuns. Então, ali foi um caminho que o crime organizado, né, encontrou para usar o seu dinheiro, lavar o seu dinheiro nos bancos e fazer as aplicações financeiras monstruosas. Coisa de louco. Não só monstruosa, né? Até o rendimento também era monstruoso, né? Então, é uma coisa muito louca mesmo. A gente sabe que foi impressionante a ascensão, né, do Banco Master, né? Ele tinha uma origem lá com outro banco, que é o Máximo, né? E banco falido, né? Banco falido. Adquiriu um banco falido, que é esse Max.
e depois transformou nesse banco master aí que aparentemente foi criado realmente com o propósito de enganar, de gerar esse transtorno na economia do nosso país. Ô Gabriel, como é que ele não se estruturava, né? Por que ele não era uma coisa rentável e aparentemente mostrava que era, mas já dava os indícios de que isso não ia se firmar? Cara, se a gente for analisar essa questão do Banco Master, é como se fosse uma pirâmide mais organizada, uma pirâmide mais com um nome muito forte, né, com muita grana, muito dinheiro envolvido, e de uma forma que era muito, assim, visualmente é muito lícito, né? É um banco vendendo papel, vendendo CDB, ações, aplicações e tudo Fazendo mais, investimentos, poupança, né? fazendo investimento e tudo mais. Então, assim, essa questão, e também um atrativo financeiro de taxa muito bom, de retorno muito bom. Então, assim, por isso que muita gente entrou. E eu vejo, assim, eu comparo muito com a questão da pirâmide, é como se fosse nós três aqui, eu sou o primeiro, né? Fala assim, doutor Derlei, tem um investimento aqui a 1.000 que paga 10% ao mês. Fala, pô, eu vou botar 1.000, vai pagar 10% ao mês? Aí você vai e coloca 1.000. Aí retornou 1 mês, 2 meses. Aí você fala, nossa, aí eu vou fazer mais uma propaganda. Ó, Derlei, bota mais 10, que você está vendo que dando retorno. Você coloca mais 10. Cara, aí disso você fala pro doutor Vitor, o Vitor fala, nossa, cara, tá dando dinheiro mesmo, tá ganhando. Então a gente vai entrar também. Aí, cara, vira uma pirâmide, um negócio gigantesco. Então assemelhou muito essa questão do modus operandi do Banco Master com Avestruz Master, Mandala, né? Essa questão de pirâmide mesmo. E de fato é. Até porque era uma promessa. Uhum. O que pirâmide é? Uma Sim, promessa sim. de ganho. Então, assim, são bem mais estruturados. De fato, existe tinha um banco. É um Banco Master. Sim. Houve as aquisições Um banco aprovado, né? Pelos órgãos. aprovado, funcionando lícito, né? Só que assim, quando você vê essa questão de uma promessa muito alta em relação a ganhos de juros, eu lembro, assim, existe esse ditado, né? Passou de 1%, cara. É quase improvável, né? Até para ficar mais fácil de entender, essa questão do CDB, geralmente ele paga ali 100% mais 10, né? Mais 20. O Banco Master estava pagando ali mais 40, né? Então, tava tendo um rendimento muito mais acima, sendo que ele era um banco de porte médio, não era um banco assim... Não justificava esse ganho, né? Não justificava esse ganho. Então, isso fazia com que havia mais atrações de fundos para poder fazer investimento no banco, né? Então, eu acredito que são duas coisas que atrapalharam nisso tudo, né? Essa questão de trazer de forma mais atrativa, e aí os CDBs, eles têm um tempo, né, que a pessoa vai receber lá depois com o rendimento. Daí eles colocavam a um tempo de mais ou menos ali 5 anos, né, 3 anos, 5 anos para fazer o pagamento, e eles investiam muito em compra de precatórios, né? Então, justamente. Aí foi o problema. O problema é muito grande no isso Brasil aí. hoje, a questão do precatório, né? Porque o precatório você vai receber com 10 anos, né? 10, 20 anos, Isso por aí. se for saudável, né? Exatamente. Se o precatório for saudável. Então ele faz essas aquisições de precatórios monstruosos e acaba que você tem que gerar juros, né, para o seu cliente, que vai ter que ser pago daqui a pouco, mas o seu investimento não vai ter retorno daqui a pouco. O retorno vai ser lá na frente. Eu vejo nessa situação aí o dolo específico de causar o prejuízo. Porque é uma questão de matemática, não tem lógica. Eu pego o dinheiro de alguém emprestado para pagar juro para essa pessoa com 3 ou 5 anos. Eu pego esse dinheiro dessa pessoa e aplico em algo que eu vou receber daqui 20 anos. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Não fecha. Não tem lógica. Então a pessoa que faz isso, na minha opinião, ela tá claro a intenção dela de dar prejuízo no mercado financeiro. Exatamente. E aí ela vai tentando captar mais clientes, né? É o tal da pirâmide, né? Tem que vir enganando mais gente, tem que vir enganando mais gente. Dinheiro para sustentar o negócio. Para sustentar o negócio. E tinha um outro detalhe.
né? Porque eles faziam investimentos em outras empresas, né? Compravam capital social para ser sócio daquelas Sim. empresas. E são empresas que não tinham lucro de imediato. Ela demoraria assim muito tempo para ter lucro. Se não tivesse lucro depois e precisasse vender, não conseguiria vender no outro dia, né? Então, não tinha liquidez. Então, começa muito por aí sobre a questão de não conseguir honrar com os pagamentos dos fundos, e onde é que todo mundo começa a perder a credibilidade no banco, né? E aí o Banco Central começa a reagir. Lá atrás o Banco Central já mandava notificações, né, pro Banco Master, porque tinha operações que tinha indícios de fraude, né? Mas eles vinham defendendo e sempre rebatendo essa questão e postergando a situação, principalmente porque a gente está falando que nos bastidores, e agora está saindo do oculto, tem muita ligação com o pessoal, com o poder político, né? Então, e judiciário, né? E judiciário. Então saiu de um esquema de prejuízo bancário para um patamar político, uma questão que envolve que é o mais grave, que né? é o mais grave. Isso, ao meu ver, é o mais grave, né, doutor? Com certeza. Com certeza. E as figuras principais dessa questão de envolvimento, nós vamos ter aí no começo, que é o Alexandre de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, lá, fazendo as consultorias, que até agora ninguém encontrou qual consultoria que ela fez. E o povo reclamando do Nelson Williams, né? Um valor de... Não, eu falei, a questão do INSS agora virou bebê, então... Não, pode até esquecer do INSS. Tô brincando, vamos esquecer não. Mas... São duas situações muito graves, né? Sim. Proporcionalmente macro, tanto o INSS quanto o Banco Master, mas são duas proporções que atacou as três grandes classes, né? Classe A, B, C, e a gente pode até ir para o final da classe econômica hoje no Brasil. INSS é a nossa aposentadoria, né? E a questão do Banco Master são as pessoas que têm, de fato, capital financeiro para estar investindo, para estar aplicando dinheiro ali, uma renda, né? A sua reserva mensal ou anual do seu negócio, da sua família. Então, assim, esses dois esquemas, eles atacaram todas as classes do Brasil. Quem advoga na Previdência, direito previdenciário, já sabe a dificuldade que está sendo para implantar um benefício no INSS. Demais. Coisa assim que demorava 30 dias, 60 dias para fazer o cumprimento de uma decisão judicial e implantar um benefício, agora está indo para 3 meses, 4 meses, 5 meses, a gente tem que ficar ali no pé do juiz, entrar com mandado de segurança, insistir para conseguir implantar um benefício, que é um direito. Já tem a sentença, é um direito adquirido, já transitou em julgado, é só implantar. E eles estão enrolando. Isso já é reflexo do transtorno financeiro lá dentro. Isso é complicado, assim, quando a gente fala em questão do INSS também, que ele tem muita familiaridade com o Banco Master, a gente entende, assim, pra gente que vive nessa área da parte trabalhista, contábil, jurídica, econômica, né, a gente sabe que as aplicações de INSS, ela não sustenta. Ela não tem receita suficiente para bancar quem de fato precisa do benefício. Infelizmente também, o Brasil é um país bolsista. É um país que dá muito benefício. Eu vi ontem uma reportagem que uma mulher mostrou o lerite dela de benefício, né? Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá, R$ 1.722. Ganha melhor do que alguém que trabalha por um salário. Isso, trabalha por um salário. E ela recebe R$ 1.722 líquido. Né? Ela recebe R$ 1.722 líquido. Não tem desconto, não é um benefício. Nada. Enquanto uma pessoa que trabalha das 8 às 18, de segunda a sexta, ou sábado, ou domingo, sei lá, ganha R$ 1.621 agora, com os descontos cai para 1.400 e pouco. A gente acredita que o Brasil não tem solução, né? Porque esses dois rombos atingem os dois polos sociais, certeza, né? Tanto os mais ricos quanto os mais carentes. Porque hoje, se você pegar a classe A e B, os caras não estão nem para INSS, não. Os caras investem em previdência privada e que se lasca o INSS. Tem os passivos. Ele tá investindo ali na renda passiva do aluguel para se aposentar. Ele tem uma aplicação financeira privada que daqui 10, 20 anos ele vai ter uma aposentadoria privada. Tá tudo certo, ele tem um planejamento. Só que quando a gente fala nessa questão do INSS,
que querendo ou não, tem muita relação com o Banco Master. Até quando eu trabalhava em Marabá, né? Fazia muita viagem para Marabá. 400 mil habitantes de Marabá, 30 mil CLT. 400 mil habitantes de Marabá, 30 mil CLT. Como que essa conta fecha, cara? Não tem lógica. Hoje o Brasil, proporcionalmente em relação a Não trabalhadores consegue CLT que sustenta o INSS, né, que contribui com o INSS, na contrapartida de quem recebe o benefício do INSS, cara, é surreal, não paga, não sei como. Não, o INSS é falido tem muitos anos. Então, assim, é dinheiro que vem de outro lugar para manter. Infelizmente, e aí quando a gente esbarra no Banco Master, a gente vê que agora entrou na classe A, B, C e D. Porque quem tinha uma reserva ali que estava aplicando o Banco Master tinha valores no Will Bank, né? Que também era dos braços do Banco Master. Cara, que loucura. Isso aí assim, proporcionalmente incalculável. Doutor Vitor, e sabe o que é o que mais me impressiona? É uma coisa que eu venho criticando já há algum tempo, né? Porque o STF, ele vem tendo uma crise institucional muito grande no sentido de credibilidade, né? E o que isso traz? E justamente por conta dos próprios ministros é que vem acontecendo isso, porque o STF decidiu que a questão de suspeição, meu doutor, um juiz que tem um parente, uma esposa, um esposo, né, advogando em uma causa, ele não é suspeito para julgar aquela causa. Então, quando eles decidiram isso lá atrás, eu já achava isso muito estranho. Na verdade, todo mundo acha isso estranho. Não tem lógica. É um conflito de interesse. Não precisa nem ser estudante de direito, nem entender de direito para raciocinar sobre isso. Imagina comigo, você tem um juiz que está com um processo, com a situação na mão ali, com os fatos na mão, e dentro desse processo, uma das investigadas, ou uma das pessoas envolvidas, ou uma das pessoas que está na linha de investigação é a sua esposa, que deita com ele na cama todos os dias. E às vezes nem precisa ser esposa, pode ser até parente. Mas no caso concreto aqui é uma esposa, vamos falar, né? É uma esposa possível, né? Que dorme com o cara todos os dias. Como que essa pessoa, ela vai ser imparcial? Não tem como que ela vai ser imparcial? Ela é sócia dele. Não tem lógica tem um contrato, isso. Né? Aí o STF entender que não tem problema, que vai ser imparcial, que não há suspeição aí. Não. Agora o outro ministro do STF lá, eu não tenho participação, eu que vou julgar isso daqui e eu não vou abrir mão, já se posicionou dessa forma. Eu não vou abrir mão desse processo, eu não vou largar. Aí na linha de investigação tá ele próprio, tá? Os seus irmãos, que um é padre, o outro lá que foi fazer a pessoa chegou lá pra fazer a reportagem, a esposa nem sabia o que estava acontecendo, mais perdida do que segue em tiroteio. E aí, mesmo diante de todas essas informações, a pessoa não se tocar e se declarar suspeito e abrir mão daquilo ali e deixar com que a legalidade apareça, que haja realmente uma investigação imparcial e justa, não. A pessoa abraçou o processo e tá lá. Quem tira da mão dele? Não, depois que lacrou, o STF... Né? Lacrou, né? Depois que o STF decidiu sobre essa questão que não há suspeição, se eu não me engano, na época, foi uma semana depois, já veio uma decisão do ministro Dias Toffoli quebrando uma multa bilionária, se eu não me engano, da Odebrecht, em que o escritório da esposa que fazia defesa, né, dessa multa. Aí, não tem lógica. Isso meu amigo, não tem lógica. Perde completamente a credibilidade. Lógico que perde a credibilidade. Então, o problema começou aí, porque aparentemente pode ser que eles já tinham conhecimento dessa questão, então decide dessa forma, né? Sim. Existe um lobby, né? Querendo ou não, a gente não pode negar que não existe lobby. É impossível. Assim, o que mais me deixa como um cidadão brasileiro muito desanimado em relação a essas questões de justiça no Brasil é que, de fato, nunca existiu justiça no Brasil no STF. Vamos ser muito sinceros. Porque se um caso, de fato, vai para o STF, existe um lobby por trás que muita gente não sabe.
Existe uma negociação. Não tô dizendo que é errado você consultar o juiz, ter uma reunião. Cara, todo advogado Não, isso é normal. Todo advogado despacha. Despacha, não negocia. Então, assim, não tô falando que isso é errado. Isso é uma prática da advocacia. Mas, quando a gente pega uma situação dessa, é muito grave. A gente teve situações, até no filme da Lava Jato, a comemoração do acho que era Vacário, um monte de gente presa na Lava Jato, que comemorou quando foi pro STF. Porque se eles comemoram, é porque existe um lobby muito grande em relação a isso. Não tenho como comprovar, não sei, assim, não tenho provas, quem sou eu, né, para provar alguma coisa. Mas existem vários relatos, documentação, delações premiadas. Olha a delação do Joesley Batista, cara. Aquilo lá é loucura, né? Falando aí depois isso. de muito tempo a delação hoje não vale mais? Para uns vale e outros não? Ué, como assim? Não faz o menor sentido. Então, assim, quando eu digo em questão de ser cidadão brasileiro e a gente fica literalmente desanimado com a nossa justiça brasileira, é que de fato não existe justiça, existe lobby. Como que um juiz sério deveria agir? Como um Alexandre de Moraes, um Dias Toffoli, como que eles deveriam agir? Fez uma reportagem falando disso e disso e disso, descobriu que você tem envolvimento, descobriu que você é dono do resort, descobriu que sua esposa lá tinha um contrato de 129 milhões, é isso? Né? E não parece que não fez nada. Olha, se estão falando, eu como um juiz sério da Suprema Corte, o que eu devo fazer? Me sair do processo. Eu tenho que alegar, olha, estão falando de mim. Eu quero que os meus pares, que vocês aqui, outros ministros, analisem o processo, acompanhem a investigação, deixem a investigação correr. Nada a dever, né? Eu não tenho nada a dever. Então eu não preciso participar. Agora eles estão brigando para participar. Não, e sabe o que é o mais importante? É a blindagem, né? Porque o Dias Toffoli, ele trouxe um sigilo que chama hermético, que é o maior sigilo que existe, é o mais absoluto que tem. É sigilo pro próprio investigador, o próprio delegado da Polícia Federal. Não pode. Não pode. Não pode ter acesso a determinadas provas. Como que ele vai investigar? Sem autorização. Então assim, ele investiga, julga e dá sentença e acabou. Não, eu não vou falar que ele não é nenhum semideus, ele é o próprio Deus agora. Não tem nem lógica. Não tem nem lógica. Dita as regras, né? Mas é uma bagunça do STF, que até para nós advogados, até para nós que estamos aí, que estudam o direito diariamente, fica complicado. Porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Para você ver, e não falando assim, que nós estamos defendendo A ou B ou C, de direita ou de esquerda. Mas no processo do Lula, primeiro o STF autoriza o Moro julgar. Depois o STF, por conveniência, fala que não poderia julgar, né? Aí vem pro processo do Bolsonaro. Se nas tramas, na investigação, uma das supostas vítimas era o ministro Alexandre de Moraes, como que ele vai julgar o suposto autor? Não, e detalhe... Não tem lógica. Depois desse lapso temporal, hoje nós temos um dos ministros votantes que foi o advogado do Lula no caso lá em outra coisa. O outro ministro lá, aí o Dino, o Flávio Dino, ele é declarado abertamente um petista, um de esquerda, um comunista. Tem vídeos dele falando isso nas redes sociais. Ele é declaradamente uma pessoa com viés de esquerda. Entendeu? Ele foi governador de um estado pelo partido de esquerda. Ele fez uma carreira política, que é uma coisa que eu não concordo, político e ser ministro do STF, cara. O cara faz uma carreira política, ele tem todo um lobby político, aí depois ele senta na cadeira de uma Suprema Corte. Não existe isso. Um país sério, sério não pode aceitar isso, não pode aceitar. O cara foi governador, foi deputado, foi senador, foi tudo. Foi ministro de Estado. E aí depois, com todo esse viés político dele declarado, ele é eleito para a Suprema Corte do nosso país. Só vai sair de lá com, se eu não estiver enganado, com 74 anos. É loucura isso. Que país sério que é esse? Quando que esse país vai ser sério? Não tem como ser sério. Calma, doutor, não fica nervoso. Não, mas é loucura. Isso aqui é loucura. Não, mas é porque a gente tá indo caminhando pra uma situação que não tem o que fazer. Isso que é o pior. Tem, já tô olhando meu lote lá no Paraguai. Eu tô vazando. Partiu Paraguai. Assim como as outras empresas. As empresas estão. Tá fazendo isso agora, né? Conheço pessoal aí que tá engordando boi lá no Paraguai, na Bolívia. Estão engordando pra lá. Não tem uma segurança jurídica aqui. Não sabe o que vai acontecer.
né? Esse cenário político, para que rumo que vai a política esse ano? É complicado. Eu lembro de ver alguns vídeos do Bolsonaro falando assim. Acho que ele tá presidente ainda, né? Já era presidente ainda. Ele fala assim: cadê a esposa do Gilmar Mendes? Chama ela. Cadê os contratos que ela tem? Já expondo ele, porque ele já sabia a situação. E de fato era nítido. Trazendo a dúvida. Né? Trazendo a dúvida. Então, assim. E aí, o que mais me deixa perplexo, eu faço um pequeno comparativo em relação à história do Nelson Williams, que é um advogado de iniciativa privada, corporativista, né? Em relação a um julgamento das esposas, né? E tudo mais dos ministros. Eu vi um vídeo, né, recentemente dele contando a história dele, que quando ele concorreu à licitação do Banco do Brasil, ele estruturou o escritório dele com a cartilha do Banco do Brasil. Porque, de fato, ele queria atender a instituição financeira. Sim. Com o escritório. Então, o que ele fez? Ele não conseguiu ganhar a licitação na época, e depois de 4 anos ele concorreu à licitação. Ele estruturou toda a operação jurídica dele para que ele pudesse ganhar. Então, assim, como um empresário, ele teve que se desdobrar, investir e se estruturar para topar o desafio, ir lá concorrer e ganhar. Se houve lobby, não sei, mas ele teve isso muito claro e ele abre isso para todo mundo. Diferentemente de uma esposa de um ministro simplesmente ter um lobby com um possível acusado, um criminoso, e depois aonde que cai o processo? Não, e de detalhe, né? Na mão do esposo. Não é brincadeira demais. É muita coincidência. É considerado o maior contrato de honorários, né? Que já houve 3 milhões por mês. Isso aí é loucura, entendeu? Sim, e olha... Tem que chegar nesse patamar, não? Legalmente? Eu tô atrás de um contrato desse aí. Lícito, né? Lícito, né? Lícito. Mas olha, Daniel Vocaro, a gente tem que respeitar o homem. Tem que respeitar. Porque Sim. ele soube fazer a teia de aranha. Tá todo mundo envolvido. Entendeu? É da esquerda, grande. É do centro, é da direita, ninguém suicidar ele, né? A Suprema Corte. Tá todo mundo envolvido. Ele, na verdade, você falou uma coisa interessante. Tem que ter um esquema de segurança muito forte pra ele. Porque pra ele morrer daqui pra ali. Se ninguém suicidar ele... vão suicidar ele, é isso. De fato Porque se ele resolve fazer uma delação premiada, se ele resolve falar de tudo que ele sabe, de todo o esquema, o Brasil fale. Essa é a verdade. O Brasil afunda. Afunda. E nós estamos vendo um efeito dominó, né? Então veio Banco Master, agora tem o Will Bank. Nós temos notícia de outros bancos também no radar. Mas, até o Nubank ainda tá com um pezinho lá, né? Mas assim, a gente fala muito do que é exposto na televisão. Mas vamos lá, não vamos muito longe. Dentro do estado de Goiás, existem algumas fintechs, operadores de maquininha de cartão, fintechs desproporcionalmente que cuidam de um capital financeiro, que muita gente não sabe, de algumas empresas, que de fato usa contas bolsões. O que é essas contas bolsões? Todo o valor que se passa na operação de uma empresa, sei lá, no supermercado, o cara tem uma maquininha de operação de cartão da fintech, opera todos os meses ali, e até essa antecipação que cai na conta da empresa, a fintech opera esse dinheiro, quase semelhante em relação ao Banco Master. Eu vou lá, aplico no Banco Master, o Master pega meu dinheiro, me faz uma promessa absurda, e ele pega meu dinheiro e vai fazer outras coisas. Sim. Não estou falando que isso é errado, mas proporcionalmente à promessa e ao tempo e a de fato a segurança disso voltar, existe um risco muito grande. Concorda? Então, assim, hoje o Banco Master é um dos casos que a gente descobriu. Mas, cara, deixa eu te falar, BNDES é um buraco muito maior. BNDES, ninguém fala. Ninguém fala. A inadimplência do BNDES é algo absurdo. O BNDES a inadimplência, muita coisa. A inadimplência do Pronamp, né? A inadimplência do Pronamp é absurda. É isso aí. Só que assim, quando eu digo as questões das fintechs, das operadoras de subadquirência no estado de Goiás, existem algumas subadquirências que de fato retêm o valor da empresa e dá o calote. Eu tenho vários nomes aqui no estado de Goiás que faz isso. Só que quando a gente, não é nem fazendo merchan para nada não, mas eu conheço algumas adquirentes, subadquirentes aqui do estado de Goiás, por exemplo a Valori Bank, que é uma empresa, a estrutura, a seriedade,
a curadoria do negócio, a auditoria, o compliance, o corpo de conselho é totalmente diferente. Só que assim, infelizmente, a cultura brasileira, ela quer ter vantagem. Infelizmente. Ela não preza por uma coisa séria. Eu mesmo até discuti hoje com algumas pessoas e até com um cliente. Cara, eu tô te oferecendo, o meu serviço é real. Agora, se você for para outra contabilidade, se você for para outro consultor tributário, outro contador, e o cara te fazer uma promessa absurda, cara, fique com ele. Eu não vou negociar meus princípios por valores que eu não me vendo, cara. Então, assim, existe culturalmente o brasileiro, cara, ele é viciado em ter ganhos sobrenaturais. É a questão do Banco Master, né? A questão do Banco aqui, Master. ó, você vai ganhar mais que todas as carteiras aqui, a minha tá dando mais. Pra quem Bem mais. Para quem é um investidor conhecedor das técnicas de investimento, que estuda o mercado financeiro e que de fato entende, quando ele vê um CDB pagando 100% mais 40%, ele vai pular fora, ele não vai Com entrar nunca certeza, no ninguém negócio vai desse. acreditar nisso. Mas aí tem a maré das pessoas que não tem tanto conhecimento, que tá iniciando, que vai pela Exatamente. empolgação, né? Às vezes a senhorinha lá, que tá lá com seu dinheirinho parado, aí chega o neto, vó do céu, esse dinheiro da senhora parado aí, ó, tem um negócio ali que tá pagando tanto, muito melhor pra Exatamente. senhora. Ela vai lá e pega a economia dela de 5, de 10 anos e taca lá na carteira. Não, Ó, e às vezes a pessoa tá pensando assim, como é que isso vai impactar eu aqui, né? O Ministério Público do Estado de Goiás é um dos ministérios públicos que estão investigando fundos de aposentados que fizeram investimento nesse... Sim. justamente. Aí leva o nesse prejuízo e aí? Master, com o intuito, às vezes, de ter um pé lá na fraude, entendeu? Então, ou seja, são fundos de previdência, de servidores públicos, Sim. entendeu? E aí você quebra um fundo desse. Pronto, aí, Não, como é que você tá faz? doido. É o que eu sempre É loucura, falo. é loucura. Acontece essas bombas, essas questões igual do INSS e do Banco Master agora, que é bilhões e bilhões de prejuízo. Ó, no final, sempre quem vai pagar é o cidadão. Sempre quem vai pagar é o trabalhador. Porque quem vai pagar o prejuízo Entendeu? agora? Quem é a instituição que paga? Não é o Banco Central? Sim. Existe um seguro para isso. No final sempre vai ser o trabalhador. E aí, o aonde que trabalhador vai honesto. aumentar a taxa de juros, onde vai aumentar a inflação? Não, a taxa de juros acabou de sair aqui, que manteve em 15%. Aumenta, cria um imposto novo, cria... A maior taxa desde 20 anos. Maior taxa. Ou seja, o Brasil tá indo por água Não, é abaixo. inaceitável, a gente não pode aceitar uma situação dessa, a gente tem que falar, tem que conversar sobre isso e tem que levantar essa bandeira. Porque, o Brasil, o que vai ser do Brasil? Foi uma questão, acho que um dos dois perguntou, né? O que vai ser do Brasil? O Brasil tá quebrado. Mas a gente tem que acreditar nesse país. O nosso país ainda é muito imaturo, né? A gente tem muito para desenvolver como cultura, como sociedade. A gente precisa evoluir. É por isso que a gente não pode se acomodar. Eu acho que todo cidadão não pode se acomodar. Tem que levantar a bandeira, tem que falar, tem que questionar. Pra cima, tem né? que ir para cima. Não pode aceitar. E agora não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de nós como brasileiro mesmo, como sociedade. Nós não podemos aceitar um presidente da República envolvido em escândalo, nós não podemos aceitar um presidente do Senado envolvido em escândalo, um presidente da Câmara dos Deputados envolvido em escândalo, governadores envolvidos em escândalos, ministros do STF, da Suprema Corte, que é o que a gente espera, assim, eles são o suprassumo, né? São os deuses. Eles ali eles não erram. Eles nem respiram direito. Mas estão todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. Qual que é o nome daquele ministro que foi a favor do caso do Bolsonaro? Luiz Fux? Fux, né? Fux. Ele hoje é o nosso único ministro de carreira de juiz. É o nosso único. Eu não lembro mais de nenhum outro ministro hoje do STF que tem a carreira jurídica em relação a ser o juiz de direito. Não tem. Até o Dino, né? O Dino veio O Dino era da magistratura, mas foi muito tempo atrás. Muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Ele saiu da magistratura Juiz de carreira, o único foi o Fux. Aí é loucura, né? Aí você pensa assim, cara... Cara, é doído demais falar sobre isso, mas... Aí acaba que se torna que o STF também é tudo política. Aí não política. resolve. Aí pode acabar com a Suprema Corte, deixa tudo pra política. Deixa os vamos deputados fundir, fundir só Senado e deputados, não precisa de STF. É bem complicado essa situação, mas o Banco Master ainda tem muita coisa que vai aparecer. Não sei, né, porque tá trancado, né? Não pode ser investigado. Até tava falando sobre de não deixar isso barato, né, tem que ir atrás, tem que correr, né, pra lutar pelo Brasil.
E aí eu lembrei que semana passada a gente teve um episódio com um influenciador, né? Sim. E aí lembrei em relação a isso que saiu agora, acho que foi até hoje, não sei se foi hoje, foi ontem, que o Vorcaro tava pagando, abriu um inquérito em que para investigar que o Vorcaro tava pagando influenciadores para atacar o Banco Central, nesse caso aí atacar do Will, né? E Do falar Will bem dele também, né? Falar bem Falar e atacar. bem e atacar. Atacar o Banco Central. É isso que eu falei, que o cara, assim, o cara é um gênio, ele leu bem Maquiavel, né? A psicopatia dele é bem... usando os influenciadores. Não, a teia de aranha que ele fez, ele saiu distribuindo dinheiro. Graças a Deus que eu não peguei, porque senão não tava aqui falando dele. Entendeu? Tava preso. Mas ele saiu distribuindo dinheiro, milhões aqui, milhões ali, pra senador, pra ministro do STF, pra deputado, pra não sei quem, pra presidente disso, pra pastor de igrejas aí, né? renomadas, não sei o quê. Compra canal, compra aquilo outro, faz isso. Ele saiu distribuindo. Ele estruturou muito, né? Então, assim, hoje, o pessoal aqui de cima tá numa teia tão envolvida que acaba que eles começam a falar assim, não, vamos ver se a gente apazigua isso daqui. Vamos negociar, né? Vamos deixar isso pra lá, né? Vamos investir um dinheiro no banco dele, coloca ele lá como presidente novo, deixa ele seguir a vida dele. Porque vai ser melhor pra todo mundo. Coloca uma sentença de cesta básica pra ele pagar aí pelo menos 10 anos, né? Vai dar nisso. Cara, inventa uma prescrição. Não, a prescrição sua era só de 6 meses. Acabou. Acaba com isso aí. Doutor Vitor, você tá brincando demais, cara. Não, mas é isso, mas é isso. Calma. Não, eu tô revoltado. Não, é revoltante. Não, e olha pra você ver como o desespero acaba atrapalhando a pessoa, né? Porque o Toffoli, né, o ministro Toffoli, ele faz essa vocação, a vocação do inquérito, grava esse sigilo dessa forma, manda a PF trazer as provas lá pro STF. Tranca. Ou seja, ele tava tentando fechar tanto o negócio que isso trouxe visibilidade da mídia maior ainda, pra ver essa questão do envolvimento dele, dos irmãos Cara, da dona daquele resort, deve... entendeu? E aí que trouxe a situação lá da mulher de um dos irmãos do Toffoli, em que ela fala, não, como que isso aqui é minha sede, é sede de empresa, que não é sede de nada, que é minha casa simples aí, ó. Tem tantos anos que eu tô tentando pagar o financiamento, vem pagando e tal, tem nada a ver. Então, assim, o desespero fez com que isso atraísse e saísse o oculto outras questões, né, meu doutor? Então, que outras que vão surgir, né? E o mais legal é que, não tem envolvimento. Chega lá na cidade, parece que a cidade inteira conhece o cara como dono. Ele é o dono, né? Do resort. Conhece como ele é o dono. Cara, mas isso aí é tão que engraçado. Eu estive em Atibaia em dezembro. Fui no evento do Will Boots. Um abraço pro Will Boots. E lá, e até toda hora ficava brincando. Não, cadê o sítio do Lula? Cadê o sítio do Lula? Aí quando a gente chegou na cidade, isso foi acho que foi quinta pra sexta ou sexta... Não, domingo pra segunda. O evento foi segunda. E aí nós chegamos na cidade lá, né? Nós paramos no hotel, né? Pra fazer o check-in. Aí eu perguntei com a recepção, onde que é o sítio do Lula? Ele falou, não, você vai pega a rodovia. O cara fala onde que era o sítio do Lula. Aí eu falei, não, mas você sabe que não é, né? Ele falou, não, aqui todo mundo da cidade sabe que ele é dono do sítio. Todo mundo aqui da cidade sabe, ele vinha pra cá, ué. E é engraçado, né? Olha pra você ver. É isso aí. Como o judiciário, tem lógica, cara. Ele pauta pela verdade real, né? Mas quando é pra fazer esse tipo de julgamento, não quer pautar por essa verdade real, né? É verdade documental, não é mais real, né? Porque assim, se você for parar pra pensar, qualquer pessoa que você entrevistar lá vai saber que aquilo lá era dele. Sim. Entendeu? Sim. E não tem outra hipótese. Até porque a pessoa age, os próprios atos dela é de proprietário, entendeu? Sim, eu falei e repito. Se não deve, pega o processo que está com você trancado debaixo de 7 chaves ali que ninguém entra, pega e joga para outro ministro julgar você. Sim. Se você Tem não tantos, deve, né? se você não deve, isso vai ficar claro, porque as provas estão ali e irão te inocentar. Né? Mas hoje eu vi uma reportagem que o Fachin falando que não vai ficar Barato. de braços cruzados. Vai ficar E eu de boa. espero, e eu espero isso. Não tem como, ele é o presidente do STF. Não pode, a sociedade está esperando uma resposta. A intenção dele é jogar os processos para primeira instância, né? E aí isso aí só vai confirmar Turma, né? a suspeição deles, né? Sim. O envolvimento deles na situação. Que causa uma descredibilidade enorme. E eu tô falando isso
Porque hoje a mídia nacional já está falando que isso não é mais uma pauta da direita, a questão de impeachment. O impeachment já não é mais uma pauta da direita em relação a esses... Das duas bases agora, né? Acontecimentos. Sim. Porque tá uma proporção tão alta, né? Tão grande, que não dá pra pautar como sendo uma questão da direita. Não, isso aí é loucura o que eles estão fazendo. Então, assim, até vendo aqui os comentários do chat, a Michele Carvalho mandou uma questão aqui importantíssima, que a gente vai Ela falar quer, sobre a blindagem. Né? essa Michele aqui, ó, ela quer que nós seja presa, hein? Quem para o STF? Quem para o Alexandre de Moraes? Quem para o Alexandre de Moraes, ou qualquer tipo de ministro, quando se está cometendo crime de responsabilidade ou algo nesse sentido, nós temos um mecanismo que chama impeachment. E alguns dias atrás, algumas semanas atrás, nós tivemos decisão do ministro Gilmar Mendes, Gilmazão, né? na tentativa de blindar completamente esse instituto do impeachment. Porque qualquer do povo pode requerer o impeachment. Protocolar o pedido. Protocolar o Pode protocolar. pedido. Se protocola lá no Senado, né? Uhum. Então, o que o ministro Gilmar Mendes fez? Falou assim, não é qualquer do povo. Na verdade, não é no Senado que faz o pedido. O pedido é para ser feito na PGR. A PGR é que tem que o presidente falar sobre isso. Da Procuradoria-Geral da República. Aí Não, tá tudo inovando, meio, né? Inovando. E tem um Não detalhe. existe isso na lei. O que ele traz de justificativa para isso é que é o louco, né? Porque ele fala assim, ó, essa é uma lei que não foi recepcionada pela Constituição. É outra porque loucura. A Constituição é recente, essa lei ela é antiga. Ora, então se a gente vai pautar por essa questão de lei antiga... Então a gente tem que usar as leis antigas também? Então, peraí. Não, o Código Penal de 1950, 1960, coisa assim. O IPTU, o ITU é tudo de lei antiga, então a gente não precisa pagar. Quase todas as leis são antigas. Sim, os impostos, a maioria deles são tudo antigos. Então, peraí. Então não deve ser recepcionado pela Constituição. Então a gente não precisa pagar os impostos, né? Como é que faz, né? Assim, a justificativa dele não fez o menor sentido. Ele tá abrindo um precedente muito grande. E toma uma decisão isolada. Ele sozinho toma a decisão. No achismo. Revogar um dispositivo constitucional. Isso é loucura. Quer achar dessa forma? Então leva isso pro plenário para discutir isso. Ué. São 11 ministros. Será que todos esses 11 ministros vão pensar igual ele? Não faz sentido, né? Pode ser que pense, né? Pode ser que pense, né? É muito louco o STF, Porque é né? político, né? São Tá muito doido. políticas, aí é complicado. Mas assim, o que também mais me constrange em relação a isso é que existem ministros mais recentes de direita que o Bolsonaro indicou, que é o Nunes e o André Mendonça, cara, não vejo nenhuma movimentação. Decepção. Eu vejo o André Mendonça ali falando o André coisa. é o único que ainda Mas tem uma aparição, sumido, né? tá Nunes, sumido. Não quem sei que é de onde que Cássio ele foi de Nunes? direita. Entrou em campo? Quem que é Cássio Entrou Nunes? em campo já? Não. Olha pra você ver. Então, assim, cara, é bem complicado. A gente pode ficar debatendo aqui a questão do nosso judiciário aqui 50 anos que a gente também não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma. E, infelizmente, quem governa o nosso país hoje é o STF. Nós pode falar que dos 11 ministros, nós temos um ministro ali, talvez, de centro, e todos os outros são de esquerda. Todos os outros são de esquerda. E o que é impressionante, né? Porque a esquerda tem essa questão de pautar pelo procedimento forte, né? Pelo processual, né? Nossa, tudo tem que ser na lei processual, tem que ser tudo certinho. Sim. Mas se você vai parar para pensar, todas essas decisões, elas fogem de forma abrupta o regramento procedimental, o regramento processual, né? Não faz o menor sentido essa questão. E tanto é que o voto do Luiz Fux na questão lá do Bolsonaro é muito lúcido, né? Sim. Essa questão das nulidades processuais. Eu queria responder aqui ao questionamento da Michele. Ela falou, quem para o STF? Michele, quem para o STF é o povo, tá? A lei fala que é o Senado que o presidente do Senado tem que aceitar e tem que fazer o processo de impeachment. Isso só vai acontecer na prática com o povo. O poder emana do povo. O povo tem que se levantar, o povo tem que começar a falar, o povo tem que acordar. E aqui eu não estou falando nem de esquerda, direita e centro, eu estou falando do povo brasileiro.
O povo brasileiro não pode aceitar que uma Suprema Corte seja parcial, julgue de acordo aos seus interesses familiares ou interesses próprios. Nós, o povo, temos que entender que isso é prejudicial para nós como nação. Então o povo tem que acordar, né? O povo cristão tem que acordar. O povo que ama essa nação, que quer essa nação próspera, esse povo tem que acordar. Né? Gilmar Mendes foi lá e inventou essa situação aí de que só procurador da República que pode. O povo levantou a voz, o que ele fez? Revogou, né? Foi lá e recuou. Né? Então é isso. Para nós conseguir ver um ministro do STF igual o Alexandre de Moraes, ou Dias Toffoli, ou qualquer outro ministro que fique provado que agiu, que cometeu crime de improbidade administrativa, ou crimes de responsabilidade, ou até mesmo na esfera penal, né? Para a gente ver esse ministro sendo responsabilizado, o povo tem que acordar e não pode aceitar essa situação. Exatamente, porque assim, fica uma sensação muito grande de impunidade, né, meu doutor? Sim. Porque a gente sabe que a pior ditadura é a ditadura judiciária. Uhum. Por quê? Não tem a quem recorrer. É o último caso, né? Já são os últimos casos, entendeu? Então, por exemplo, dá uma decisão em relação à questão do Bolsonaro. No outro dia, o ministro já fala assim, já transitou em julgado, ponto. Não tem mais para quem recorrer, transitou em julgado, já inicia a pena. Olha que absurdo. Não tem recurso. Não tem recurso. Isso é um absurdo. Não faz o menor sentido essas questões. Até levantar um ponto aqui importante sobre essa questão do Banco Master. Se a gente for de fato pensar e criar essa linha de investigação, todos os procedimentos que foram em relação a Banco Central, TCU e Banco Master e o Judiciário, olha para você ver que engraçado. Vamos colocar aqui que 5 de janeiro de 2026 começou as investigações continuam, né, em relação à Polícia Federal, com algumas restrições em relação ao Supremo Tribunal Federal. E aí existe agora uma briga entre TCU e Banco Central. Porque como que rapidamente concluíram um relatório, um parecer de liquidação de 2 bancos gigantescos? Como que o Banco Central faz isso em menos de 6 meses? Não, mas, cara, olha que loucura. Aí agora o TCU tá falando assim, calma, peraí. Como que você conseguiu fazer um estudo de caso tão complexo, com várias análises financeiras, jurídicas, tributárias, sociais? Mas sabe o que é interessante? Tem um ministro do TCU em específico que estava fazendo uma pressão em relação ao Bacen nesse tipo de situação. Só porque esse ministro, o ministro do TCU não tem atribuição para fazer o que ele estava fazendo, né? Então, tentando atacar a questão da liquidação extrajudicial para ela ser invalidada e o banco voltar com a estrutura dele, né? Ou seja, o Vorcar ele tem uma teia de aranha envolvida em tudo quanto é lugar, entendeu? É por isso que existe ainda tá tendo essa discussão e tá virando uma queda de braço. Porque o TCU quer que o banco volte e de fato faça uma liquidação justa dos ativos, porque tem que ter dinheiro. Em parênteses justos, né? Né? Em parênteses, vamos colocar em parênteses. Qual que é a intenção, né? E aí o Banco Central quer liquidar e fazer a instituição pagar o seguro. Por que tão rápido assim? Parece que já foi muito caso pensado. Parece tão rápido, mas desde 2023 o Banco Central já vem notificando o Banco Master sobre várias irregularidades, vários indícios de fraude, só porque os advogados, né, que vão apresentando defesa, vão conseguindo empurrar a barriga, né? Aí tem a questão do lobby, né, que acaba que vai embarrigando o negócio, mas a gente teve uma figura muito importante no Bacen, que é o Galípolo, né, que mesmo sendo aí do governo, né, do governo Lula, sim, trouxe decisões muito técnicas em relação a isso, porque de fato ele sofreu uma pressão gigantesca para dar outro tipo de decisão, né, e aí a decisão dele de liquidar extrajudicial é que escancara toda esse obscuro isso daí, né? Então vai saindo do escuro a partir do momento em que ele faz isso. A liquidação. Essa liquidação. Então
há males que vêm para o bem, entendeu? Ele faz essa liquidação para isso causar uma evidência, um impacto muito gigante e que impeça o Banco Master de fazer captações maiores, mais captações, entendeu? Até porque começou também em relação ao BRB querendo comprar 49%. Isso, exatamente. Do Banco Master, né? Aí ele queria comprar... Não, legal, né? O BRB. Queria comprar por 2 bilhões E aí agora? agora tá precisando de 4 bilhões para Tá reestruturar querendo 4 bilhões. as operações. Tinha 2 Qual bilhões que é pra o pagar sentido? e agora tá querendo 4 emprestado. Não faz nenhum sentido É brincadeira, isso daí. né? O Brasil é uma piada mesmo, né, cara? Não tem lógica, Não né? tem lógica. Realmente Mas não assim, tem lógica. infelizmente, essa questão do Banco Master, cara, INSS, daqui uns dias vai estourar a BNDES, Pronamp já tá aparecendo muitas informações em relação à inadimplência de Pronamp, que tá, assim, absurdamente gritante. Cara, e realmente que no final quem vai pagar essa conta é o brasileiro. É o brasileiro. Ponto final. Você É. vai pagar o brasileiro. A inflação vai explodir, taxa de juros lá em cima, menos crédito na praça, dinheiro papel sumindo. Hoje a gente tem 11% do dinheiro papel na rua, desde 2022. Você acha que todas essas situações que você pontuou aí, a gente pode acreditar elas ao atual governo ou todos os governos aí dos últimos anos? Não, eu colocaria os últimos 3 governos. Os últimos 3 governos. A gente vem aí de Dilma, né? Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, né? Todo mundo com a sua participação. Ah, tem sim, porque querendo ou não, quando trouxeram o Pix, né, que foi através do Bolsonaro, ele já era um projeto do governo anterior, né? do governo anterior, do Banco Central, querendo ou não, mas em relação ao Pix, ele trouxe pra mim foi uma armadilha. Você tem R$1.000 de papel aí? Não tem. Você tem 50, R$100 de papel? Você não tem, cara. E aí agora você pensa, cadê o dinheiro? Eu tava fazendo um estudo esses dias, quanto de dinheiro papel ainda existe no mercado? 11%. 11%. Quantos trilhões de reais temos hoje no Brasil? Quantos trilhões? E só tem 11% de papel. Não, isso é loucura, porque eles estão querendo implementar o Pix em outros países também, né? Tá. Então viu que o modelo de negócio é bom, né? Mas o sistema... mas o a sistema forma é top, né? Não, mas assim, ó, assim, isso aí a gente tem que expor. O sistema tributário fiscalizatório do Brasil, ele é o de ponta. Ele é ponta, cara, no mundo inteiro. Então, a assim... arrecadação é gigantesca. A arrecadação é gigantesca. Mestre em arrecadar. O sistema Fiscalizar. fiscalizatório da parte tributária no Brasil, ele é muito bom, ele é muito bem estruturado, ele tem muita tecnologia, ele é muito avançado em relação a outros países. Isso é fato, não tem o que discutir. Mas eu acho que o Brasil utilizou ele de uma forma muito errada. Quando a gente traz aquela questão da curva de Laffer, não sei se você já ouviu falar, quanto menos imposto o governo cobra, mais movimentações financeiras, né, mais mercado, mais economia se gera, e querendo ou não, aumenta a arrecadação de forma positiva, porque as empresas, as pessoas, o autoconsumo, ele aumenta, porque existe mais competitividade de mercado. Então, assim, o Bolsonaro e o ministro da Economia que estava com ele, meu Deus. É o Paulo Guedes. Paulo Guedes, quando eles implementaram essa questão da curva de Laffer que aconteceu no Brasil, foi isso, ele diminuiu o imposto e aumentou a arrecadação. Como que isso acontece, cara? Você está diminuindo imposto e a arrecadação está aumentando, é porque existe um alto consumo e um incentivo de motivação da classe consumidora. Então, assim, agora o que aconteceu no Brasil agora? Aumentou tanto imposto que a sonegação aumentou junto, todo mundo começou a vender menos e travou. Travou, pai. A arrecadação diminui. Cadê o Travou. Paulo Guedes? Que nunca mais ouvi ele, hein? Eu vi uma entrevista dele, o cara perguntou assim pra ele no podcast, falou assim, você hoje aceitaria um convite pra entrar no governo de esquerda? Aí ele falou assim, cara, o único motivo que eu aceitaria pra entrar hoje no governo de esquerda pra assumir a parte econômica seria de vida ou morte. Se alguém tiver com uma arma na cabeça De dele. vida ou morte. Porque assim, ele não compactua com o cenário do atual governo de esquerda, porque ele é um economista liberal, né? E ele... Detalhe, né? Porque o governo, ele tem o governo de esquerda, ele tem esse viés social. Mas, na verdade, o sistema tributário não tem o viés social. Não. É só arrecadatório. Só arrecadatório. Mais e mais e mais e mais. Então, assim, igual eu já falei com vocês que em várias coisas em relação à reforma, eu acho que ela foi mal implementada, eu acho que ela não foi pensada em todos os pontos que, de fato, ela impacta hoje.
Cara, é assim, a reforma, quando de fato ela virar 100% em 2027, 28 e 29, e de fato 100% em 2030, cara, eu não sei o que vai acontecer. Não, sendo bem sincero. engraçado, falando dessa questão da reforma, a gente teve a lei complementar dela, né? Que tinha sido promulgada. E aí agora, recente, tivemos a lei complementar 227 em 2026, agora em janeiro, que foi promulgada e ela é uma reforma da reforma. Reformou tanta coisa que, assim... Já reformou de novo. Ué, eu não entendi. E já vai ter outra de novo. É muito loucura. É complicado, né? Então, é por isso que eu falo pra você, porque a reforma, de fato, ela não foi muito bem preparada. Porque se de fato a reforma fosse algo positivamente em relação a todas as classes econômicas, sociais, e fosse um ponto positivo, Paulo Guedes tinha executado. Por que não? Com certeza. Corpo técnico, responsabilidade, experiência. Por que não executou? Porque, de fato, não está pronta. Existe, de fato, um impacto de classe econômica, macro, micro, em relação à parte financeira do Brasil, que é um buraco muito mais fundo. Como é que você vai trazer uma reforma tributária com o país quebrado? Não tem jeito. Olha o que o Trump falou lá nos Estados Unidos. Daqui uns dias não vai existir mais imposto de renda para você pagar, porque o país vai ter dinheiro. Enquanto aqui o imposto de renda é só... Aqui só aumenta. Só aumenta. Aí você pensa, um presidente fala assim, ó, daqui uns dias eu prometo que não vai existir mais imposto de renda. A diferença de economia é gigantesca também, né? É loucura. Então, assim, eu digo, a reforma tributária ela foi mal implementada, eu acho que deveria ter mais algum tempo de estudo, de viabilidade de todas as classes sociais e econômicas. E, assim, cara, a questão de governo esquece. O Brasil está com dívida trilionária. Externa, trilionária. Mas você acredita que num cenário em que a direita assuma de novo a gestão do nosso país no ano de 2027, 27, né? 27, ganha agora em outubro, assume em 2027, tem condições, tem corpo técnico para dar uma vida mais eficiente para a questão dessa reforma tributária? Não. Ou você acha que fica do mesmo jeito? Não. O impacto não vou falar em 4 anos, não. Em um ano de governo totalmente desordenado é quase irreversível. Até mesmo, eu acho que o maior impacto financeiro, econômico que a gente teria no Brasil seria cortar grande parte de benefícios de classe social. Eu não sou contra, assim, eu tenho as minhas pontuações, mas em relação à parte beneficiária do Brasil é muito grande, gente. É muito grande. É algo estrondoso, é monstruoso o negócio. Então, assim, se você corta, de fato, as pessoas que de fato não precisam de um benefício social e oferece mercado de trabalho, que tem mercado de trabalho, profissionaliza, dá estudo, dá oportunidade, investe esse dinheiro que você está dando de graça para a pessoa de fato trabalhar, cara, isso não tem como dar errado. Para mim não tem como dar errado. Não seria nem um passo, seria um salto do Brasil. Seria um salto gigantesco. Como que seria um modelo de distribuição de renda, um modelo assistencialista que vocês entendem que seria mais eficaz na nossa nação? O que seria um modelo assistencialista? Olha, eu tenho minha filosofia assim, meu modo de pensar acho que é bem firme em relação ao assistencialismo. O assistencialismo ele é essencial, ele é top, ele é importantíssimo em qualquer outro país, tanto no Brasil como em qualquer outro país. Mas isso ele tem que ser mais criterioso. Por exemplo, já ouvi várias mães falando que quanto mais filho, melhor. Porque quanto mais filho, mais benefício. Hoje você vê meninas, não por questão de cuidado, saúde mental e etc. Mas, cara, você pega uma família que totalmente estruturada, a mãe tem 5 filhos, ela recebe a pensão dela e ela recebe um adicional por filho. Então, assim, isso existe um cuidado educacional, cultural e econômico. Então, assim, começa por aí. É mais custoso pro governo, né? Porque, bem complicado. Tipo, ele é refém. É questão de educação, ele é refém. Saúde. Custa isso muito mais. E querendo ou não, trazer esse tipo de a fonte disso tudo que acontece no Brasil se chama corrupção. É corrupção. Não tem outra forma. A partir do momento que existe um governante que ele não é corrupto e de fato ele pega os recursos da sociedade e se aplica novamente na sociedade, não tem como dar errado. Não tem como.
Agora, por que que alguns hoje recebem benefício e outros não? Por que que tem ali no INSS tem uma fila de gente para receber benefício, que de fato precisa? Por que que não recebe? Se é de direito e não tem como negar, cara, não tem como. Enquanto existem outras pessoas que recebem sem direito. Então, assim, foi pautado a questão da assistência para familiares de militares mortos. Tem familiar de militar que ganha pensão, a mulher e os filhos. Pensão gigantesca, cara. Não tô falando que é para cortar e nem sou contra. Mas tem que existir uma fiscalização, uma auditoria, para de fato avaliar. Porque é de direito da pessoa. Então, assim, no meu pensar, o modo assistencial que o Brasil deveria ter é ter um pouco mais de fiscalização. Não sei se vocês viram um vídeo um dia da mulher que comprou um Compass com um benefício. Aí é loucura. Aí ela né? foi perder o benefício dela. Aí ela Eu só lembro da calça jeans lá do Aí, meu aí ela falou assim, como que eu vou pagar agora? Não dá nem pra comprar uma calça jeans pra minha filha. Mais de R$300. Né? Eu vou ter que vender o meu Compass porque eu perdi meu benefício. Olha só, cara. A que ponto a gente chegou? Pode falar. Não, pode ir. Os benefícios que mais têm essa incidência de não justiça, né, social, é o auxílio emergencial, Bolsa Família e BPC Loas, né? É muito fácil você enganar o sistema. Sim. O sistema não consegue fazer uma perícia fiscalização. rígida, Falta né? fiscalização. Não consegue fazer uma fiscalização. Então, tem muita gente que pega um endereço, bota o endereço na puta que pariu, perdoa pela expressão. Na verdade, eu penso que o governo, esse atual governo, né, eu não vou nem falar os governantes, eles não querem fiscalizar para não ter uma fala negativa contra eles. Entendeu? Porque isso é uma massa de pessoas gigantesca. Quem recebe Bolsa Família hoje no Brasil são E esse ano milhões. vai sair liberando a doidada. São milhões de eleição, pessoas. São milhões de pessoas. A gente vê meninas novas que poderiam estar trabalhando, mas que não vão trabalhar, porque tem 1, 2, 3 filhos. Tá? Eu tava pensando como fazer um modelo de sistema assistencialista que ajuda a economia e ajuda também os empresários. Porque hoje, nós lá que advogamos com assessoria para empresas, a reclamação dos empresários é sempre a mesma coisa. Que a menina não quer trabalhar, o cara não quer trabalhar para não perder o benefício. Não quer perder o benefício. Quantas pessoas chegam na empresa e falam, olha, tem como eu trabalhar sem carteira assinada? Mas por que eu não posso assinar sua carteira? Não, é porque eu pego o Bolsa Família. Então seria muito simples para acabar com isso. Olha só, o governo faz um projeto de assistencialismo da seguinte forma. Olha, você vai ter a concessão do Bolsa Família por 6 meses. Dentro de 6 meses você tem que arrumar um serviço. Certo? Não arrumou, corta. Se você arrumar o serviço, você vai poder acumular o seu Bolsa Família e mais o seu ganho na empresa. Por que hoje? Porque eu até entendo o lado delas. Também é uma questão de inteligência. Não vamos ser burro. Se eu tô pegando 1.600 do governo, por que eu vou assinar minha carteira? Faz nenhum sentido. Não faz sentido. Informal. Aí poderia acumular por um certo período, Isso, né? aí é que é o segredo. Acumula por um certo período. Até a pessoa se... Isso, aí cria uma forma de benefício. Olha, se você registrou na empresa, ficar constatado que você, no período de 12 meses, não teve nenhuma falta justificada, entendeu? Você consegue manter o seu benefício por mais 12 meses. Se os seus filhos ficarem comprovados que eles não faltaram à creche, ao CMEI ou à escola, né? Claro, tem as faltas justificadas. Isso traz uma vontade maior, né? Com certeza. Estar no local. Com certeza. É um incentivo muito grande. Aí dá a pessoa uma engrenagem vai a mais, acumular, é mais dinheiro circulando no mercado, é pessoa com poder aquisitivo maior, ela não vai querer faltar no serviço, ela não vai deixar o filho dela sem estudar, então dá para fazer de uma forma com que o sistema todo ganha. Mas o governo não quer isso. Igual eu falo assim, a questão cultural, o digital também, ele retirou muitos profissionais CLT. Não estou dizendo que seria ruim ou bom. Estou falando que a vida digital tirou muito. Vou te citar um exemplo. Postei semana passada, virou até motivo de piada. Postei semana passada uma vaga de recepcionista. Sabe o que eu recebia de mensagem? Olha, eu moro em tal cidade. Tem como ficar de home office?
Não, A gente recebe demais. eu vou te mostrar. Eu printei Não, pra na mim advocacia, guardar, não, cara. não. Não, tem como eu trabalhar na recepção de home office? Eu falei assim, só se você for recepcionar o cliente da sua casa. É. Se a Como, gente for receber cara? o cliente lá, né? Olha, Pensou, olha. uma televisão na recepção, o cliente chega, ela atende o cliente Então, na assim, televisão. culturalmente, a gente viu muita gente saindo do trabalho presencial, CLT, alguns pejotizou e dá tudo certo, e alguns saiu pra trabalhar, pra ficar no Tigrinho, pra ficar nas apostas esportivas, Se lascando, perdendo dinheiro, Perdendo dinheiro. perdendo a família, perdendo a vida. Promessa de Acabando dinheiro com rápido, tudo. né? Aí pra você isso que ver, gerou a questão do o governo Banco Master. montou uma CPI, né, em relação aos jogos de azar. O que a Caixa fez? Montou o jogo de azar dela. Agora tem um jogo, a aposta esportiva da Caixa. é rentável, velho. Tem Pô, os rentável. viciados, tem quem paga. Então, assim, culturalmente o Brasil ainda tem que sofrer esse choque. E esse choque, infelizmente, é 50, 100 anos. Não tem como. E eu, assim... Ah, não, então não vou estar aqui? Como cristão, muita gente fala assim, nossa, mas tá tão difícil, nossa, tá só piorando. Como cristão, meu conforto só tende a piorar. Porque se fosse pra melhorar, Jesus não voltava. Aí, É. Você Com concorda? certeza. Porque se fosse pra melhorar, Jesus nem precisava voltar É. e levar a igreja dele com ele mesmo. Vossa Excelência O vai estar aqui. mundo Vossa jaz Excelência do é novo maligno. ainda, né? É Vossa Excelência é verdade, novinho, né? 50 anos, velho. Ele falou 100, aí eu só lembrei do 100. Eu estaria com 139 anos, né? Ó, 139, aí não, né? É, ué. Eu tenho 39 Não, anos. Vossa Excelência tá com cara de 29. É? Ué. Vossa Excelência. Obrigado. Ó, tem uma pessoa que mandou no chat aqui, ó, e essa pergunta, ela é mais pro Gabriel, hein? Tá relacionada à reforma tributária, Gabriel. Sobre a Vitória, sobre o split pay, isso aí não teria um impacto enorme no capital de giro das empresas, principalmente dos pequenos comerciantes? Demais. Hoje eu tive uma reunião com um cliente que a gente falou muito sobre isso. Hoje, as empresas trabalham com o dinheiro do imposto, certo? Então, assim, o imposto ele é o que? Ele é pago sempre no mês subsequente. Alguns impostos ou até no trimestralmente, né? Depois de 4 meses se apura o IRPJ de contribuição e se paga. E aí, vamos lá. Quando entra essa parte do split pay, de pagamento, em relação à parte da reforma, não tem mais dinheiro do imposto para trabalhar. Se o cara paga 50 mil de imposto, ele vai ser retido na fonte, no banco. E aí, o que o banco vai fazer? Não sei qual que é o lobby que existe com o banco e o governo, mas o dinheiro do imposto fica no banco. Então, no split pay vai fazer o quê? Se você vende 1.000, né? Eu vou lá, passo meu cartão na maquininha e aí é R$1.000 minha compra. O próprio split pay e o banco vai fazer o quê? De 1.000, o imposto é X, é R$100. Então, vou depositar na sua conta 1.000 menos 100 menos a minha taxa de cartão. Sobrou R$800. Não tem o que fazer mais. Impacta no capital de giro. Então, em relação ao capital de giro, em relação à negociação diária, isso vai ser, para mim, um top 3 de problema financeiro tributário. Isso é pra todo tipo? Todo tipo. Toda transação financeira. Toda transação financeira. Então, assim, olha para você ver que impacto gigantesco em relação à reforma tributária atrás. Aí eu te pergunto, será que os empresários tá preparados para isso? Não tá, é verdade que não tá. Porque ele tinha 30 dias para pagar o imposto dele, agora não tem mais. É retido na fonte, no ato. É no ato do pagamento. Então, assim, quem trabalhava ali com o dinheiro do imposto, aquele giro de caixa mais complicado, fluxo de caixa mais apertado, ele se lascou. Hoje o empresário vai ter que ter dinheiro Ele vai ter que para ter pagar dinheiro. para o governo para poder trabalhar. Exatamente. A primeira coisa é o governo. Então, assim, aquela última participação que a gente teve no podcast que eu falei, o que é de bom da reforma vai vir? Ela vai ser uma balança, ela vai equiparar as empresas. Quem sonega não vai sonegar mais e quem estava apertado pagando conta vai se equiparar. Então, assim, aquela empresa que... Inclusive, eu tava falando com esse cliente hoje. Eu falei, cara, a reforma para você vai ser excelente. Porque hoje você tem problema com o fornecedor e você tem problema com o cliente. E você tá no meio ali brigando com todo mundo. E aí, o que você vai fazer? Você vai igualar, a reforma vai igualar o fornecedor contigo, porque vai ter que receber, emitir nota, trabalhar certo. O seu cliente vai começar a exigir nota, então você vai ter que vender com nota, receber tudo certinho. E aquela galera que é o seu concorrente, que tá trabalhando ilegal, vai ter que se regularizar. Então, pra ele, a reforma vai ser muito bom. É porque ele já trabalha legal, né? Ele já trabalha legal. Então, os entendeu? concorrentes dele não trabalham legalmente. Exatamente. A reforma força esse concorrente dele Força. a trabalhar de forma legal. Exatamente. E aí
dá uma concorrência no mercado equiparada, né? Equiparada. Vai ser Então, muito assim, interessante. um dos pontos positivos que eu discuti com ele foi sobre isso. Mas em relação ao split pay, cara, isso aí vai ser um Deus nos acuda. Porque aí vai 1º de fevereiro de 2027. 1º de janeiro de 2027. 1º de fevereiro de 2027. Tá aí. Tá aí, né? Um ano. Um aninho. Um ano. Então, assim, tem que se preparar. Eu, como contador, tô deixando de ser contador para ser consultor. E pegando um gancho aqui da reforma, hoje o que a gente tem da reforma de transição é só o informe das alíquotas do Sim, IBS e CBS. né? Eles são, hoje, inclusive, vai ser um ponto de partida para as empresas se regularizar antecipadamente, porque as alíquotas vão ser progressivas, né? Então, assim, dependendo da empresa que ela se antecipar em regularizar os parâmetros, o sistema, ela vai ter um ganho tributário aí sim, em relação a se adiantar a trabalhar da forma correta. Mas por enquanto é só isso hoje que o empresário deve se preocupar. Por enquanto sim, eu não sei o que eles podem antecipar, que é uma coisa que não tem como controlar. Não existe um cronograma factível e exato. Ele pode antecipar algumas coisas, entendeu? Eles podem. E aí você tem que se virar para trabalhar da forma correta. Aí no caso, quem está trabalhando mais é a contabilidade ou é a própria empresa? Quem se preocupa mais com isso de fazer essa... Eu acho que as essas duas... alíquotas? Vamos botar 3 viés, né? A contabilidade, a empresa e o sistema, os RPs. Porque acaba que os RPs estão atuando muito nessa questão da reforma tributária. Muito. E está ajudando muito, né? Muito, cara. Muito. Se os RPs hoje não aderir à parte da reforma, eles se lascam, cara. Eles quebram em um mês. Porque o contador vai forçar o cliente a sair daquele RP para ir para o RP que de fato vai atender. Entendeu? Então, assim, são 3 braços, né? São contabilidade, cliente, né? Com a parte administrativa operacional e o sistema, que é o RP, né? Que vai contribuir muito nessa questão da reforma tributária. Parametrizar. De padronização da parte do sistema de BS e CBS. E nas escrituras, SPEDs, já está tudo organizado para ser feito. Já, essa questão do sistema, eles vão abrir blocos, né? São blocos dentro dos SPED em relação a esses impostos, essas alíquotas. As notas já estão mudando. Então já está vindo algumas coisas destacadas. Eles vão mudar os layoutização de nota. Vai mudar muita coisa. E por enquanto, se não tiver havendo destaque, ainda não teve tempo para isso, né? Mas a Receita ela vai estar autuando a empresa, mesmo sendo período de teste ainda? Não, período de teste não, mas igual eu te falei, vai existir uma vantagem tributária para quem se antecipar e se regularizar o mais rápido possível. Você tem um prazo, mas se você se antecipar de acordo com o cronograma, antes de virar a chave 100%, você vai ter uma alíquota mais interessante. Vai ter uma vantagem tributária mais interessante. Perfeito. Então esse é um incentivo maior do empresário se adequar à Sim, reforma, né? Até, inclusive hoje, nossa equipe da parte tributária me mandou aqui pra gente já informar os clientes. Vou falar bem rapidinho aqui sobre isso, que é a Instrução Normativa 1608 de 2025. A parte de reforçar uma parte do grupo 2 de empresas que fatura até 4,8 milhões de reais. Então, essas empresas, esse grupo de empresa, a nova regra entra em vigor dia 1º de novembro de 2015, entrou, né? 1º de novembro de 2005. A receita bruta até 4 milhões e 800, que entra a parte de supermercados, atacadista, farmácia, posto de combustível e similares. 1º de fevereiro de 2026, a receita bruta acima de 400, ela já entra nessa faixa de teste. Aí 1º de maio de 2026, a receita bruta entre 360 mil a 4 milhões e 800. 1º de agosto, a receita bruta mensal até 360 mil. 1º de agosto de 2025, as empresas entraram em atividade em 2025, também tem que se equiparar nessas atividades e nos limites. Então, assim, o risco do não cumprimento, atuações fiscais, multas por infração, obrigações acessórias, questionamentos fiscais quanto à regularidade de operações, a apuração de ICMS. Então, assim, olha pra você ver, e Goiás já tá bem antecipado, tá? Goiás é o estado mais antecipado que tem em questão da reforma. Goiás é. Isso é legal, hein? Perfeito. Mais ou menos. Mais ou menos. É porque o brasileiro deixa... Você quer ver uma situação que o goiano deixa tudo pra última hora? Goiânia mudou a forma de emitir nota. A gente, como contabilidade, tá batendo no cliente, procura um sistema, estamos indicando isso aqui. Mudou desde novembro, né? Foi novembro. Primeiro, novembro, aí ficamos mais de novembro, né? 1º de novembro até dia 31 de novembro, aí quando entrou dezembro já virou a chave. Aí o cara queria emitir uma nota 1º de dezembro, não tinha como.
nota de serviço, não tinha como. Deixa pro último dia, né? Jogo Isso pro último dia. Isso aí tá sendo avisado já tem tempo. Né? Não, isso foi avisado desde o meio do ano de 2025. Que a Prefeitura de Goiânia ia mudar. Olha só. Você entendeu? Eu tava aqui, Darley, pensando aqui. Você que é um constitucionalista de mão cheia, né? Suponha que o Moraes e o Dias Toffoli caia num processo de impeachment. Existe a possibilidade do Bolsonaro? Esse é a Existe? maior esperança de todos, né, da direita. se houver o impeachment dos dois, a tese de nulidade, né, por ser parciais, todas essas questões, essas violações ao direito constitucional, ao direito processual, vai vir tudo à tona, né? O pessoal Abriria uma brecha. Não, se eles fizerem isso, eles têm que fazer a mesma coisa do Moro e o da Dallagnol, ué. Tem que fazer. Vai ter que suspender tudo, ué. E aí o negócio é o seguinte, vai dar tempo? É isso Vai que eu tava dar tempo para as pensando. eleições? A gente tinha que Se isso correr. acontecer? Bom, é um mistério se isso vai acontecer, né? Mas se acontecer também ainda tem a questão do tempo, se terá tempo Com pra o processo trancado com 7 chaves no colo do Dias Toffoli. Mas se bem que, assim, quando eles querem, consegue rapidinho, né? Porque as condenações Quando eles vieram querem, muito né? rápido, né? Veio muito rápido. Agora, pra descondenar, igual do Lula, né? Não sei se vai ser tão rápido assim. Mas é uma esperança da direita nesse sentido. Porque aí seria a volta do Messias, né? A sensação seria de... O sistema tem que de querer, né? A gente recuperação, sabe né? que por trás de tudo isso tem um sistema. Rapaz, eu acho mais fácil aquele Atlas I3A lá do espaço chegar no Brasil do que, Do que isso do acontecer, que esse né? cara ser É só pra gente ter intimado. uma esperança mesmo, né? Cara, assim, é bem complicado. Vi a questão das movimentações do Nicolas lá, né, o deputado. Cara, assim, é bonito de ver, a gente se sente mais empolgado, mas a sensação de impunidade ainda é muito grande. É É verdade. muito grande. Mas tem que ter o início, né? Tem que ter um pontapé. O Direitas já começou por muito menos, né? Eu vejo que essa questão do Nicolas, muita gente às vezes critica, mas ela é necessária para a direita no sentido de que, desde os atos de 8 de janeiro de 2023, o povo tem medo de ir pra rua, né? Tem medo, ninguém quer ser preso. E aí ele começa isso sozinho, aí vem pessoas aderindo ao movimento, né? aí chega no ato final, tem aquele tanto de gente, tira o medo do pessoal, ninguém foi preso, entendeu? Então, tipo assim, opa, então espera, dá pra manifestar de novo, Quem né? critica o Dá Nicolas, pra eu nem olho manifestar. na cara. E tem um detalhe, o Nicolas, ele tá sendo um braço forte no sentido de juntar uma manifestação agora para apoiar essa questão Com do certeza. impeachment dos ministros, Com né? certeza. Tá vindo um levante aí e eu acredito que vai prosperar. Então, é muito importante o povo É se isso. reunir nesse sentido. Tem que acreditar, nós vamos levantar. Cara, Tem jeito. é complicado, Não né? tem outra forma. Impeachment de ministro do STF só se o povo acordar. Não existe outra forma. Não existe. Não tem cadeia pra todo mundo também, né? É. Não cabe todo mundo preso. não Vai dá. prender 100 mil pessoas? Eu tava lá. Vai me prender? Onde que vai arrumar Vai virar presídio um pra esse campo tanto de de gente? concentração, né? Tem que virar um campo de concentração para prender todo mundo. Aí é loucura, né? Se deixar, ele faz. Mas nós não vamos deixar. Deus é maior, né? Amém. Deus é agora maior. sim. Aí quando Deus entra na parada... Mas é sempre Deus na É outra frente. história, né? É sempre Deus. Pessoal, foi muito bom o nosso bate-papo de hoje, mas nós temos que encerrar por aqui, né? Essa é a verdade, né? Mas antes mesmo de encerrar, eu quero falar o seguinte. Não deixe de seguir nossas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Ativar o sininho para receber as informações, notificações dos nossos ao vivo. Vai entrar na tela aí também o nosso user do Instagram, que é o @bmadvogados com 2S no final. Siga a gente em todas as nossas redes, que a gente vai trazer informação quente, sempre quente, e com uma opinião sobre aquilo, tá? Gabriel, muito obrigado pela sua presença. É uma honra dividir essa mesa com vocês. É um prazer enorme. Eu sempre fico feliz quando eu vejo lá que o Gabriel aceitou o nosso convite de participar do Rapaz, do podcast. é um decreto, é uma ordem.
Doutor Vitor, também muito obrigado por hoje. Participação Que é excelente isso. de Vossa Excelência. Eu que agradeço. A paciência, né? Que manifestou bravamente hoje. Hoje eu tava com o espírito um pouco Atribuloso, elevado, né? atribuloso. Mas é um pouco de revolta mesmo, né? Eu acredito que o povo brasileiro também tá com essa revolta e às vezes fica com medo de se expressar e de falar e gesticular. E eu acho que não é o momento não da gente ter medo não. Nós temos aí alguns meses, né? Até nós conseguir mudar esse cenário. A gente tem que mudar o cenário, o rumo da nossa nação. Então a gente tem que falar agora mesmo, é isso. Vamos torcer aí pros caminhoneiros e o cidadão ir pra rua, que aí eu vou dá te falar. Sim, Aí o caminhoneiro parou para o Brasil. Para tudo. Acabou com tudo. É isso aí. Perfeito, pessoal. Muito obrigado e fique ligado que semana que vem tem mais. Até a próxima.